Do ponto de vista da preservação, a principal ameaça frequentemente não reside nos predadores, mas sim na sua categoria, que o supera em todas as características. O mesmo pode ser afirmado acerca das pessoas: estudo, trabalho, amor. As pessoas estão continuamente em contato umas com as outras. Após avistar o protagonista dirigindo-se a algum lugar, o homem indagou se o recém-chegado havia trabalhado até tarde novamente ontem. A mulher respondeu que parecia que ele estava prestes a falar com o superior. Concluiu aquela tarefa. O superior, em seu escritório, já estava inquieto, exclamando: "O que devemos fazer? Ele está chegando, ele já está a caminho para cá." A secretária instou-o a acalmar-se um pouco, alegando que ele era apenas um estagiário e que o superior não deveria se preocupar tanto. O superior acreditava, no entanto, que um estagiário que, em menos de 6 meses de trabalho, conseguiu derrubar 3 gerentes e um chefe de departamento, era simplesmente um prodígio, incrivelmente eficiente e organizado. Todos que tentaram conspirar contra ele sofreram derrotas humilhantes. Seu comportamento atraiu a atenção do conselho de administração, e o superior temia que esse estagiário se tornasse excessivamente poderoso e, eventualmente, alvo. Batendo na mesa com o punho, ele concordou com a secretária, afirmando que o superior não deveria se incomodar com isso. Ele é o chefe e não deveria temer algum incompetente. Nesse momento, o estagiário entra e informa que trouxe um relatório. Este estagiário é chamado Wang Yivan e aprecia competições. Após entregar o relatório ao superior, leu, sentado do lado de fora e cercado por garotas, pensa que quem poderia imaginar que o superior desistiria tão rapidamente. Ele fica um pouco entediado na empresa, talvez seja hora de mudar de emprego. Então, ele recebe uma mensagem indicando que algo está adequado para ele. Atendendo o telefone, ele visualiza suas principais características, revelando que a resistência é 68%, o espírito de luta é 120%, a inteligência é 82%, a energia vital é 45%, a vontade é 92% e o reflexo é 55%. Foi explicitado que a análise dos dados obtidos foi uma avaliação abrangente. O objeto atendeu aos critérios e foi autorizado a participar da competição. O jogo foi lançado, e nele, Wang Yivan encontra uma garota que lhe diz: "É bem-vindo ao jogo de sobrevivência. Você adentrou o domínio dos deuses." A garota explica que os jogadores devem mergulhar na nova e ilimitada realidade e dedicar-se a cumprir várias tarefas. Quanto às missões, os participantes podem formar equipes, competir entre si, confrontar desafios e até mesmo caçar uns aos outros. O jogo está ganhando popularidade, e periodicamente novos jogadores, escolhidos pelo sistema, entram na competição. Wang Yivan é um dos primeiros jogadores selecionados pelo sistema e agora enfrenta a necessidade de passar nos testes. Ele considera impossível distinguir esse ambiente do mundo real, mesmo com as tecnologias mais avançadas. É verdadeiramente surpreendente. Alguém pergunta se os jogadores podem ser retirados imediatamente, mas parece que os outros participantes não têm a prerrogativa de fazer essa escolha. O sistema utiliza métodos bastante radicais. Contudo, Wang Yivan questiona a deusa sobre as consequências caso ele não passe nos testes. A garota responde que, sendo um jogo de sobrevivência, eles não podem sair ou ter contato com o mundo exterior em caso de falha nos testes. No entanto, após a conclusão dos calabouços, os jogadores podem retornar ao seu espaço privado para relaxar, sendo esse o espaço pessoal que Wang Yivan ocupa atualmente. Embora sinta que não pode fazer nada em relação às configurações, Wang Yivan considera estar confinado em um espaço tão pequeno já é demasiado. A garota pede para ele não se preocupar, pois a maioria dos calabouços não representam uma grande ameaça à vida. As recompensas de Wang Yivan dependerão de seu desempenho nas próximas provações. Ele deve acumular pontos, que podem ser utilizados para expandir seu espaço pessoal, como meio de troca e para ajudá-lo a criar seu próprio paraíso pessoal. O mais crucial é que, com a ajuda desses pontos, Wang Yivan pode fortalecer-se, adquirir equipamento, tecnologia, habilidades extraordinárias, presenciar milagres e até mesmo prolongar sua vida. Aqui, ele pode realizar todos os seus desejos, simultaneamente,
tornar-se mais poderoso. No entanto, isso é uma recompensa de alto nível, e mesmo a garota não a possui. É apenas uma demonstração, pois Wang Huan, como iniciante, recebeu 3 cartas aleatórias de classificação F, incluindo várias habilidades e equipamentos, para que ele possa se familiarizar rapidamente com o funcionamento do jogo. Habilidades e capacidades podem ser dominadas imediatamente, e o equipamento será armazenado no inventário. Informações adicionais podem ser obtidas chamando o painel pessoal ou apontando para o mapa. Wang Huan indaga sobre sua nova habilidade, algo que ele jamais imaginaria encontrar. Enquanto isso, a garota anuncia o início do jogo, e Wang Huan percebe que o mundo é vasto e muito mais fascinante do que ele poderia ter imaginado antes. Em seguida, uma mensagem informa que o jogador F233 foi desativado. Wang Huan retornou ao mundo real, mas espera, o sistema instruiu a reconectar-se em 10 minutos, caso contrário, a missão seria considerada falha. Em seguida, surge um painel chamado Posses Ilimitadas, número temporário do jogador F233, estado de teste temporariamente desativado, tempo restante 9 minutos e 52 segundos, 0 amigos e apenas uma habilidade carregada. Wang Huan se pergunta se suas habilidades também podem ser usadas na vida real. Ao examinar o painel de habilidades carregadas, destaca-se sua habilidade de carga, que consome energia espiritual e emite uma carga elétrica fraca ao entrar em contato com um objeto. Isso é diverso em funcionalidade e utilizado para necessidades domésticas. Na região da Pena do Norte, habitada por um grande número de espíritos malignos, os jogadores são um grupo de aventureiros amadores que vieram destruir o Goblin. No entanto, o Goblin corta suas rotas de fuga, atraindo-os para a toca de seu senhor. Parece que o caçador e a presa trocaram de lugar. O teste do calabouço para novos jogadores é ser um exterminador de goblins. As principais tarefas são destruir a toca dos goblins, e a recompensa depende do sucesso do jogador, podendo ser de 1 a 10. O limite de tempo é de 1 hora. A equipe de goblins se moverá na direção dos jogadores à mesma velocidade, e sua localização pode ser rastreada no mapa. Os jogadores não devem deixar serem pegos. O heróico Bronze 5 são aventureiros novatos, corajosos e persistentes, cujas características físicas foram melhoradas pelo sistema. O número do jogador 234 se juntou ao sistema. Wang Huan disse que assim que o tempo de espera acabou, ele foi reconectado pelo próprio sistema. Claro, ele não seria autorizado a se desconectar completamente e voltar ao mundo real. Ele nem mesmo poderia levar algumas coisas consigo. Ao ver a vingança do Goblin, Yan se atinge, pensando que aparentemente muita coisa seria ativada no jogo e a equipe já avançou o suficiente. Em tais jogos, mesmo alguns minutos de ausência podem mudar completamente a situação. Princípio de esperar o fim do jogo em modo offline também é uma opção. No entanto, é impossível observar o que está acontecendo, bem como o progresso de outros jogadores. Wang Huan ataca o Goblin e o derruba com um chute, dizendo que, claro, o exame para iniciantes não deveria ser difícil. Goblins são monstros com uma construção infantil, as pessoas só precisam superar seu medo e começar uma batalha, então a questão permanecerá pequena e não será difícil vencer. O que dizer sobre mestres reais que receberam treinamento profissional? Wang Huan estava se preparando para atacar o novo monstro, mas o Goblin acabou tendo uma arma. Ao ver o Goblin com a arma, Wang Huan grita que já está saindo. Assim, esta missão foi criada especificamente para treinar jogadores a usar habilidades internas e equipamentos. Ao abrir seu inventário, Wang Huan vê 3 cartas classificadas como Fahrenheit, um projétil, um olho aguçado e uma bomba de iniciante. Mas espere um minuto, essas não são as cartas que lhe foram dadas. Então, após reconectar ao jogo, Wang Huan percebeu que seu local permaneceu o mesmo e, ao abrir o inventário, disse que, como o número temporário da conta tinha sido alterado, todas as informações vinculadas à conta anterior estavam sendo redefinidas. O inventário também está mudando. Tudo isso deve ser devido ao fato de que Wang Huan foi desconectado do sistema e ela o considerou morto, então a conta foi imediatamente demolida. Ou seja, ele pode se reconectar muitas vezes para ser considerado pelo sistema como um novo jogador. Wang Huan pensa que isso é uma espécie de presente para iniciantes e, no futuro, isso não será possível. Usando um surto de vitalidade, Wang Huan derruba todos os goblins e se reconecta ao jogo muitas vezes para mudar seu inventário.
E isso funciona, ele só precisa aderir à estratégia e passará neste exame com 100% de certeza, garantindo assim um início impecável neste jogo de teste para novos jogadores, o Exterminador de Goblins. Um vale subterrâneo, temperatura de 21 graus, sem vento, tempo restante 27 minutos e 53 segundos, número do jogador 151 Shen Yuji. Depois de tratar seu parceiro, Shen Yuji pergunta se ela será capaz de andar. O jogador número 47 Yan agradece e diz que tudo literalmente curou seus olhos, era um dos itens que ele ganhou. Porque era apenas um jogo ruim, se ele morresse, ainda teria que renascer. O jogador número 2011, YM, disse que a única questão é se há um destemido entre eles que pode confirmar essa hipótese. Quem terá coragem de se matar para descobrir com certeza se serão renascidos em seu espaço pessoal? Shen Yuji disse que houve uma tentativa assim, um homem caiu de um penhasco e outro desapareceu, querendo observar o desenrolar dos eventos. No entanto, ele também desapareceu de acordo, ninguém conseguiu confirmar ou refutar essa hipótese. Yongma disse que era absurdo, era um calabouço e um teste para iniciantes. Yan disse que ser arrastada para tudo isso não aconteceu do nada, ela não pode dizer que é justo, se não fosse por eles, ela teria apenas ficado aqui para viver seus últimos momentos. Shen Yuji perguntou o que deveriam fazer. Quanto mais avançam, mais provável é que encontrem monstros mais fortes. Assim, eles realmente podem morrer. Yongma disse que não é esse o ponto e a essência da missão em si, pois foi dito que esta é uma expedição para destruir. Seja o que for, a principal finalidade do que está acontecendo é ensinar aos jogadores que devem sobreviver nessas condições. Será que eles realmente só precisam encontrar um lugar adequado e esperar pelo fim do tempo designado para a missão? Afinal, eles não têm uma única pista. Depois de ascender, Shen Yuji disse que eles realmente precisavam arriscar suas vidas apenas para completar essa missão estúpida, até soa bobo. Yan perguntou o que eles queriam dizer com nunca poderem voltar, então um goblin atacou a garota por trás. 2 caras tentaram salvá-la, mas era tarde demais. Se não fosse por Wang Huan, que conseguiu salvá-la, Shen Yuji perguntou se não era o jogador que não foi encontrado perto do penhasco naquele momento, então ele ainda está vivo. Yongma disse que ele se lançou na batalha. O herói entendeu a verdadeira essência desta missão. Shen Yuji acrescentou que Wang Ivan nem se preocupa com a morte, não pensa no futuro, mas avança corajosamente, colocando tudo em jogo. Sua agilidade é realmente incrível. Yongma disse que Wang Kun pretende fazer isso para reunir as informações necessárias e tomar as decisões certas. Isso exige uma determinação incrível. Disse que parecia que o jogador número 1985, Wang Huan, estava prestes a desistir do jogo. Wang Huan disse que a combinação de botas leves, um pergaminho de movimento rápido e um impulso de alta velocidade era simplesmente insuportável. No entanto, isso é demais para o corpo humano, já está no limite e precisa ser substituído urgentemente. É só que é onde estão os outros jogadores, o tempo está se esgotando, eles estão lá pendurados, parece que não conseguem competir com ele, então podem esquecê-los depois da 10ª atualização. Começam a ser emitidos cartões familiares F, parece que o conjunto de cartas de classificação F não é tão diversificado. A capacidade do inventário é de 120 de 120, o valor do limite superior já foi ultrapassado há muito tempo, então é inútil continuar limpando tudo. O herói só precisa limpar o turco e é isso. Mas depois disso, eles irão para o chefe. No entanto, julgando pelo cenário, será difícil lidar com ele como iniciante. Quando Wang Ivan entra no progresso do jogo, a missão é redefinida, e matar monstros é sem sentido, afinal, eles precisam de peixes maiores para obter uma boa recompensa. Bem, ok, apenas uma batalha nas provações do calabouço será concluída. Pergaminho de classificação F, aparição repentina de heróis, surgimento repentino diante do inimigo, no melhor buff de luz dentro de 1 minuto após a ativação, mais 10% para o efeito de qualquer atributo. Do inventário, Wang Ivan chegou ao Senhor dos Goblins com uma espada, e o próprio Goblin estava armado com uma poderosa arma de fogo. Eu esperava isso, herói, arma de classificação F, o efeito reverso, após o jogador reivindicar da postura defensiva, o dano direcionado a ele será revertido, transformando o objeto do ataque em seu objeto.
Habilidade de classificação F, ação forçada. O alvo deve completar a ação anteriormente iniciada. O dano das balas do Senhor dos Goblins era muito forte, mas felizmente Wang Huan tem bons suprimentos. Eles precisam acabar com o Senhor dos Goblins, mas então aqueles 3 vieram em seu auxílio. Eles gritaram para Wang Quan segurar porque tinham vindo ajudá-lo. Yongma perguntou qual é o chefe que precisa ser destruído para que a missão seja considerada concluída. Como o herói entendeu isso? Quando o herói viu esses 3, ele gritou para que esperassem e não se aproximassem, ao que eles responderam que Wang Van não deveria se preocupar, porque não tem medo da morte e não deixarão um amigo em apuros. Wang Van pensou que precisava resolver isso rapidamente, porque esses 3 devem querer deixá-lo sem nada. O cartão de classificação F tem o efeito oposto, a lâmina afiada é afiada, mas se desgasta facilmente. Depois que o jogador assume uma postura defensiva, o dano direcionado a ele será revertido, transformando o objeto do ataque em seu objeto. Similar ao uso, desgasta significativamente a lâmina. Notas inspiradas na lâmina de Star Wars. O sistema disse que um amigo estava solicitando acesso a um espaço pessoal, Zai's Invisible Wars, 28 HP, nível 100%, poder espiritual 100%. Zai perguntou como ela está. A garota respondeu que já encontrou o dragão e pensou que poderia derrotá-lo. Zai disse que não estava falando sobre isso, ela estava perguntando sobre os recém-chegados que a garota selecionou. A garota disse que eles não podem morrer de qualquer maneira. Que tipo de problemas podem haver com mais de 100 pessoas em 23 calabouços? Deveria acabar em breve. Zai disse que a garota não acha que está se esforçando demais. Ela pode ser uma guia, mas ainda assim, por que pagar por cada ressurreição de novato? O que a garota quer alcançar com isso? A garota disse que em tais condições ela parece não ser capaz de se adaptar à situação. A maioria das pessoas simplesmente morrerá antes de voltar a si. Portanto, a taxa de mortalidade no calabouço para iniciantes é bastante alta, mas eles acabaram de chegar, por que não ajudá-los um pouco? Uma ressurreição vale 10 pontos, mesmo que cada um deles morra apenas uma vez, 1000 sairão de uma vez. Para isso, Zai disse que a garota não leva em conta a expansão do espaço do jogo. Tudo parece ótimo. Ninguém precisa dessas paisagens magníficas em meio a uma batalha. Então, a garota perguntou qual é o problema de amar belas paisagens. Zai disse que, tudo bem, se as garotas estão felizes com isso, então está tudo bem. Zai veio perguntar sobre os artefatos de classificação D que são necessários para avançar para o nível 30. A garota respondeu que ela tinha mais de 30.000 pontos, tudo ficaria bem. Mas depois de olhar para os meus óculos, descobri que só restavam 2.333. Zai, que estava zangada, disse que no domingo os recém-chegados valiam 28.000 pontos. Quanto a garota true? Eles todos morreram lá 100 vezes, caindo em desespero. A garota disse que era apenas um sonho. Tudo estava bem, ela só morreria e tudo ficaria bem. Enquanto isso, Wang Quan completou sua missão de calabouço e teste de novo jogador, ao Goblin Slayer. Tarefa principal: destruir o covil dos Goblins. 100% concluído. Eles receberam 10 pontos. A missão secreta da viúva é destruir o Senhor dos Goblins. Feito, 15 pontos recebidos, e Deus recebeu uma divina Gbaques. Wang Huan disse que houve uma recompensa adicional devido ao chefe, e que foi bom que ele tivesse suprimentos suficientes e não deixasse aqueles 3 levarem seus óculos. E então perguntou por que havia uma inscrição dizendo que a missão estava concluída. Shen Yuzhen disse que o tempo ainda não havia se esgotado, e Yongma disse que o assassinato foi o momento-chave. O jogador número 2795 concluiu a missão do calabouço para novatos e está retornando ao seu espaço pessoal. Wang Van foi parabenizado por concluir com sucesso a missão do calabouço para iniciantes, e ele recebeu uma conta permanente com o nome de jogador Wang Van. O relatório de níveis está em andamento, e Wang Van foi premiado com o nível 1. Ao ouvir sobre a conta permanente, o herói ficou muito chateado, porque parece que as regalias gratuitas acabaram. Mas isso é chamado de o espaço pessoal, que é muito modesto. O sistema disse que os jogadores podem expandir seu espaço pessoal. O preço por metro quadrado é 1 ponto. Eles também podem comprar uma enorme quantidade de móveis, decorações variadas, paisagens e muito mais, tudo para tornar a estadia dos jogadores no jogo o mais confortável possível. O herói disse que isso era absurdo, porque ele gastaria pontos preciosos nisso se pudesse sair do jogo a qualquer momento. Claro que ele preferiria gastá-los para ficar mais forte. Onde está a loja? Wang Van se conectou ao guia,
cumprimentou Xiai e disse que se tornou um jogador oficial fora do domínio dos deuses. Zoe está aqui para ajudar o herói a entender o sistema de troca. A primeira pergunta que Wang Yivan fez a Zoe foi se eles tinham outro guia. Zoe disse que houve alguns problemas com isso em geral. Ela dirá a Wang Yivan como usar os pontos ganhos. Os pontos de bônus são uma moeda de troca no domínio dos deuses, e podem ser usados para expandir o espaço pessoal, comprar itens para aprimorar habilidades e equipamentos existentes, trocar por ressurreições em calabouços com tarefas mortais e muito mais. A coisa mais básica é que o herói pode comprar caixas de presentes, mas o nível de seu conteúdo depende diretamente de seu nível. Como o herói é um jogador novo, ele só poderá abrir a caixa de Rank 1. Lang Huan perguntou se era uma loteria, então ele não poderia comprar melhorias para suas habilidades e equipamentos. Zoe disse que isso era verdade, mas se Wang Yivan tivesse sorte o suficiente para tirar uma carta do mesmo rank, ele poderia jogar o mais confortavelmente possível nas primeiras etapas. Claro, ele acabou de concluir a missão do calabouço para novatos, então pode ter menos de 10 pontos em mãos. Lang Huan deveria melhorar seu espaço pessoal compartilhando pacotes de existência mensais completando missões em outras terras para obter mais pontos. Depois disso, a garota disse que o curso de água havia acabado. Wang Yivan agradeceu a Zoe pela explicação e depois passou para Wang Yivan que o resto dos jogadores nem sequer tem 10 pontos, mas com seus 25, bem como com um monte de itens de Rank F, seu início neste jogo será perfeito. Todos esses idiotas são para jogadores reais agora, e agora eles precisam pensar em qual habilidade ele deseja melhorar. Wang Yivan decidiu tentar a sorte apenas uma vez, mas teve azar, então decidiu gastar novamente. Ele recebeu equipamento de Rank F, e o sistema disse que esta é uma recompensa especial. Ele precisa selecionar um cartão para continuar. Wang Huan disse calmamente que precisa escolher sabiamente. Da mesma forma, ele pode simplesmente sair do jogo, esperar pela próxima notificação do sistema e então escolher um dos cartões com base na situação. O sistema notificou que o usuário Wang Kun está offline. Atenção, Wang Huan deve retornar ao sistema dentro de 12 horas. Retornando à realidade, Wang Huan pensou que já era quase meio-dia. Agora que ele tinha uma conta oficial, poderia ficar offline por um bom tempo, não havia com o que se preocupar. De repente, o chefe se aproximou de Wang Huan e perguntou se ele realmente estava dormindo no local de trabalho. Wang Yivan perguntou ao chefe o que ele queria. O chefe lhe disse que, claro, ele queria algo, mas o chefe Leu mesmo pensou que tinha conseguido pegar Wang Huan, o estagiário perfeito, hoje. O chefe Leu está prestes a mostrar a ele o que é um verdadeiro inferno, mas então sua secretária correu até o chefe Leu e o chamou. O chefe Leu perguntou o que mais ela não podia ver, ele estava ocupado. A secretária disse que os chefes do escritório principal têm muitas pessoas com eles vieram para verificar e já estão a caminho. Wang Yivan pensou que ele só estava interessado. Ele não podia deixar isso assim. Enquanto isso, o homem que encontrou Lisha disse que não o esperavam de jeito nenhum. Os diretores deram as instruções apropriadas. Lisha disse que não é uma inspeção programada. Quando Lisha foi até o chefe Lê, viu que ele estava xingando Wang Huan, dizendo-lhe para sair, pois ele estava demitido. O chefe Leu também perguntou ao Sr. Wang se ele estava surpreso, se sentia arrependido e se Wang Yivan queria se ajoelhar e implorar para que o chefe Lê mudasse de ideia. Nos últimos meses, o rápido crescimento da empresa se deve a Wang Huan, que possui excelentes recomendações universitárias. Wang Kun é tão capaz que as pessoas do escritório principal estão interessadas nele. E se o Sr. Léo chegou ao nível atual graças à sua astúcia e saudação, ele apropriou a maioria dos méritos de Wang Huan para si mesmo, mas isso não mudará nada, porque agora o chefe Lê pegou Wang Yivan em seus próprios erros e pode justamente jogá-lo para fora daqui. O diretor é um idiota do escritório principal. O chefe Leu não se importa com o que dizem sobre isso, porque ele tem a última palavra aqui. Mas quando o chefe Leu se virou, viu Lisha. O chefe Leu começou a se curvar, dizendo que estava apenas brincando, uma brincadeira, e espera que todos tenham gostado. Lisha entrou no carro e disse ao motorista que eles terminaram aqui e podem se mudar.
Como resultado, o chefe Liu foi demitido, e Wang Kun ficaria muito feliz em dizer que essa habilidade é de classificação F. Ele atingiu seu objetivo tão facilmente que já tinha um plano de longo prazo bastante complicado em sua cabeça. Agora Wang Van se tornou o CEO no lugar de Boss Liu, de acordo com seu plano inicial. Em seguida, vem a conquista dos corações humanos, alcançando resultados ainda mais destacados. No entanto, Wang Van não está interessado nisso agora. A vida empalidece diante do cenário do jogo, onde Wang Van tem possibilidades ilimitadas e pode viajar para diferentes mundos. Então o fim de semana chega, e ele pode se dar ao luxo de jogar a noite toda. A maior vantagem em subir na carreira é o seu escritório, então Wang Huan não precisa se preocupar em se perder ou em perder a face diante dos colegas se jogar um pouco demais. A primeira coisa que ele decidiu fazer foi procurar pelos 3 jogadores que não conseguem sair do jogo. Ele digitou no mecanismo de busca coma coletivo ou morte súbita de um grande número de pessoas e descobriu na internet que a estudante perdeu a consciência 2 meses atrás. Wang Van a reconheceu como a garota que tentou tirar seu prêmio. A estudante perdeu a consciência após receber um prêmio, e Yan desapareceu. Os hospitais da cidade disseram que não havia pacientes correspondendo à descrição admitidos. Mas o vídeo não carregou mais, e um anúncio foi postado dizendo que o vídeo não estava mais disponível ou nunca existiu. Wang Kun pode assistir a algo mais. Então, médicos invadiram o escritório de Wang Kun. A secretária tentou detê-los, mas foi inútil. O CEO já tinha ido embora, observando tudo de longe. Wang Kun disse que retira suas palavras, porque a realidade também pode ser interessante. LY John University, no mundo real, tem pessoas experientes responsáveis por enviar novos jogadores ao sistema. No entanto, Wang Kun ainda não conhece todos os detalhes, pois qualquer passo errado só aumentará o risco para ele. Essas pessoas absolutamente não querem ser reveladas. As aulas estão se aproximando, então as bibliotecas e as salas de estudo deveriam ser lugares seguros. No entanto, os alunos se reuniram ao redor de Wang Van, dizendo que acabaram de se lembrar que precisavam sair. Alguém não se lembrava se tinha desligado a máquina de lavar e precisava verificar, e até mesmo pessoas ocupadas em mesas vizinhas. Um homem disse que é um monstro que estuda 3 especialidades ao mesmo tempo e tira pontuações máximas em todos os testes. Wang Kun pensou que ele deveria estar em um estágio. A garota disse que não consegue se concentrar ao lado dele, sentindo como se estivesse cometendo um pecado terrível se tirar uma pausa de 5 minutos. Alguém sugeriu que porque eles não voltam para o quarto e jogam, mas Wang Van tentou impedi-los, pedindo para esperarem e não fugirem, porque hoje ele também não veio para estudar. A garota, Lin Lin, sentada em frente a Wang Van, foi questionada se ela também ficaria, mas a garota hesitou. Wang Kun pensou que seria muito ruim se ele ficasse sozinho, então ele não teve escolha a não ser usar um cartão de ação obrigatória, e Lin Lin imediatamente disse que ficaria porque precisava terminar o relatório. A garota ficou chocada com o que acabará de dizer. Wang Huan disse que sim, eles tentariam juntos, e pensou que essa habilidade era incrível. No mundo real, ele até pode controlar outras pessoas. No entanto, a tarefa principal agora é que Wang Van deve adquirir novas habilidades e construir um sistema de segurança único para si mesmo. Agora é hora de iniciar o jogo. Ao entrar no jogo, o sistema sugeriu que Wang Huan escolhesse uma das opções sugeridas: fácil, normal, difícil e muito difícil. O sistema deu as boas-vindas ao jogador ao domínio ilimitado dos deuses e pediu que escolhesse o nível de dificuldade desejado, de acordo com o qual o sistema selecionará um calabouço adequado para ele. Wang Van também deve prestar atenção que a recompensa de um calabouço depende diretamente de sua dificuldade. Wang Huan disse que escolher o nível de dificuldade é interessante. Se pensar logicamente, como iniciante, seria mais racional escolher o nível fácil para se familiarizar com a jogabilidade e se tornar mais experiente em vários aspectos. No entanto, ele não tem tempo para essas atividades infantis agora. O sistema notificou Wang Huan que o nível do jogador era nível 1, e o nível de dificuldade muito difícil estava selecionado. Ele foi oferecido o calabouço da Torre Sangrenta, esta terra amaldiçoada onde o diabo caça todas as noites. 9 homens corajosos invadiram o castelo para pôr fim aos ultrajes dos espíritos malignos, mas o diabo e seus asseclas já esperavam pelos infelizes. Os homens corajosos devem destruir os demônios um por um, usando a escuridão descendente periódica e intensificante. Pop ordinário.
Como o herói entendeu, o sistema começou o jogo e descobriu que o jogador não tinha coletado as recompensas recebidas anteriormente. Vangvan deve fazer uma escolha o mais rápido possível. Ele tem 3 cartões classificados para escolher. 1 é chamado Sortudo, 2 é a capa sacrificial e 3 é Canhão N. Depois de ver esses cartões, Wang Huan disse que não conseguia escolher após o início do jogo, e seus cartões permanecem os mesmos. Ele não tem mais esse bug bonito. A capa sacrificial causa dano AoE aos inimigos ao redor. Soa muito tentador, no entanto, no modo PVP, não é a melhor escolha. Um maníaco feliz que pode influenciar a probabilidade de um evento é um artefato universal. No entanto, Vangvan não tem mais artefatos de categoria e esta moeda não é algo sólido que possa mudar a situação em um momento crítico. Apenas o canhão permanece, mas neste calabouço será impraticável usá-lo. Bem, quando Van tem uma escolha difícil, Lin Lin, que está sentada em frente a Vangvan, pensou no que ele está fazendo lá. Ela tem muito medo de falar com as pessoas, mas também está muito envergonhada de estar aqui. A garota se aproximou de Wang Kun e perguntou se ele estava praticando a escuta agora. Provavelmente, ela só vai atrapalhar ele, mas então ele apenas caiu em cima dela. Enquanto isso, Wang Kun estava deitado na cama no jogo e perguntou o que era esse castelo em que os espíritos malignos se estabeleceram, e eles têm bom gosto. O sistema deu as boas-vindas à torre manchada de sangue e disse que sua identidade era um calabouço de demônios. Neste calabouço, a Torre Sangrenta, há uma confrontação entre 2 equipes de 9 jogadores. No total, 6 homens corajosos e 3 demônios. A missão principal da equipe dos demônios é a vitória da equipe. Se pelo menos um jogador da equipe sobreviver, toda a equipe é creditada com a vitória. Cada jogador da equipe vencedora recebe 50 pontos, e em caso de derrota, cada jogador da equipe perdedora será obrigado a pagar 50 pontos. As missões secundárias são sobrevivência, uma caixa de presentes com artefatos de categoria F, e matar outros jogadores para obter 10 pontos extras. Exploração. Para cada 20% da exploração do território, o jogador recebe 10 pontos adicionais. O calabouço tem lua de sangue a cada hora. Após o toque característico do sino, um efeito de lua de sangue será aplicado a todos os jogadores. Durante esse período, os bravos serão privados de um dos sentidos e habilidades relacionadas, enquanto o poder de combate dos demônios será significativamente aumentado. Após o término da lua de sangue, todos os jogadores podem se reunir no topo da torre e realizar uma reunião onde a justiça será feita. Após qualquer jogador tocar o sino da justiça, o jogador que receber o maior número de votos dos participantes deixa o jogo. Esta torre está cheia de segredos e pistas para revelar a identidade dos demônios, uma maneira de aprimorar as habilidades demoníacas, bem como recompensas especiais. Os olhos dos jogadores podem enganá-los, mas seus instintos nunca falham. Depois de ler as regras, Wang Huan percebeu que as regras eram bastante simples. Os bravos não têm informações sobre a identidade dos demônios, e eles só podem obter uma pista explorando a torre, que não devem deixá-los fazer. Existe uma chave para a vitória, ou é necessário fazer com que todos participem da reunião da justiça? As regras também afirmavam que antes do início do jogo, os jogadores demoníacos têm 3 minutos para se conhecerem. Leenan disse que escolhidos pela escuridão, eles esmagariam os infiéis juntos. Leenan é um fanático, seu nível de força é 9 cavalos de potência, 100% de poder espiritual. Zumo disse que não teriam problemas em mostrar a ele uma boa batalha, mas perguntou o que um novato está fazendo aqui. Zumo é um furacão, seu nível é de 10 cavalos de potência e 100% de poder espiritual. A garota, dirigindo-se a Wang Huan, perguntou se ele acabará de terminar a educação para iniciantes. Como ele acabou aqui, os membros da equipe devem ter aproximadamente os mesmos níveis, pelo menos 7. Wang Huan pediu desculpas, dizendo que simplesmente escolheu o último nível de dificuldade, antecipando uma missão mais diversificada e complexa. Quem teria pensado que a seleção deveria ser baseada nos níveis dos jogadores? Zumo disse que foi bastante corajoso, a recompensa é realmente decente, mas o custo da derrota é alto. Como iniciante, ele não pode se dar ao luxo de jogar, pois não será capaz de pagar tanto.
Um score negativo não é fatal, mas Wang Van pode ganhar uma marca de sangue, então ele não será protegido pelo sistema e pode ser seriamente ferido na próxima missão. Quando Wang Huan ouviu isso, pensou que seria desejável ter pontos em reserva, para que, em caso de qualquer coisa, não houvesse valor negativo. A guia que também aconselhou novos jogadores esqueceu-se de uma coisa tão importante. Que mulher estúpida! Zumo disse a Wang Van para se considerar muito sortudo. A garota mostrará a ele o que é um verdadeiro jogo. Jogadores do nível 10, há chefes neste calabouço. Liu Xinvan disse que, desta vez, deixaria Wang Huan aproveitar os pontos que ele recebeu graças aos seus esforços. Wang Van disse que tentaria acompanhar. Zumo disse que ele tem uma boa atitude. Wang Van poderá se tornar um grande jogador. Mas o tempo está se esgotando, eles precisam discutir as informações disponíveis. Liu Yinvan disse que o lugar onde ele está agora está cheio de literatura proibida, completamente inútil para eles, então ele destruirá tudo para que não caia em mãos erradas. As mãos do oponente estão no chão, pegando um resfriado, então ele deve estar em algum lugar nos andares superiores. Zumo disse que estava em uma câmara de tortura, as portas não podiam ser abertas pela janela e podia ver a torre e o corredor. Wang Van disse que está atualmente no quarto, as portas e janelas não estão abrindo, também é impossível quebrar o vidro, e ele não sabe se isso mudará quando o jogo começar. Zumo disse que nada deveria mudar fora da torre, mas as portas definitivamente se abrirão. O sistema não permitirá que outros jogadores se exponham imediatamente. Portanto, os jogadores da equipe corajosa também devem se dispersar em quartos diferentes. Leng Huan disse que a deusa das trevas estava mostrando a ele que encontrariam outros jogadores em breve. No entanto, o sistema não permitirá que eles tenham uma vantagem unilateral permanecendo na escuridão para sempre. Zumo disse que era hora de começar. Um iniciante deveria pelo menos tentar se proteger. Ela e o cara se encontrarão perto da torre do sino e seguirão o terreno. Devem se reunir e acalmar. O cara disse que teriam cuidado, tudo ficaria bem. Vangan disse que entendia e faria o seu melhor também. Depois de discutir a estratégia, quando todos se dispersaram, Wang Huan disse que isso era de alto nível de dificuldade. Esses caras pensam e agem racionalmente, têm metas claras e planos para alcançá-las. Van pensa que podem ser confiáveis, mas parece que o tempo designado já acabou, então as portas tiveram que se abrir. Outros jogadores também deveriam estar em suas posições após sair da sala. Wang Huan disse que isso deve ser o corredor que Zumo tinha visto lá fora. Como esperado, os bravos já estavam em seus pontos. Na outra sala, Wang Van, como iniciante, deveria se esforçar, e eles não esperam mais dele de qualquer maneira. Aqueles dois pareciam bastante confiáveis, esperar pelo tempo e vencer sem perdas. Uma grande batalha começou aqui. Após a batalha, foi anunciado que durante ela o jogador Lin Huan, o demônio, foi eliminado. O jogador Yaoshan, o bravo, está fora. O jogador Zumo, o demônio, está fora. Vendo tudo isso, Wang Huan perguntou o que acabará de acontecer. O sistema também disse que o número restante de bravos é 5 e os demônios são 1. O efeito da lua de sangue ocorrerá em 57 minutos. Então, Wang Kan encontrou Yan. Ela disse que eram os que se encontraram na masmorra de novatos. Wang Kan acenou para Yan e disse que encontro interessante, e ele pensou que essas mulheres incapazes queriam tirar seus louros e prêmios. Mas espere um minuto, o nível dela já é 2, à primeira vista, o segundo nível é apenas um nível a mais que o de Wang Huan, mas, por outro lado, o nível 2 é 2 vezes mais que o primeiro. Eles começaram o jogo ao mesmo tempo, enquanto Wang Kun estava relaxando no mundo real, Yan conseguiu encontrar uma maneira de aumentar rapidamente seu nível ou descobrir uma brecha nas regras do jogo. Bem, ou ela subornou o guia, ela está apenas se disfarçando como uma garota inofensiva e provavelmente é um verdadeiro monstro que quer se tornar mais forte e esmagar todos em seu caminho. Essa mulher é uma oponente aterrorizante. Huan caminhando em direção a Wang Van disse que Wang Huan tinha apenas um nível, e ele já decidiu ir para essa masmorra, e Wang Huan, vendo a garota se aproximando, disse que ela estava vindo aqui. Ela vai zombar dele, e Yan perguntou se ele, assim como ela, deve ter tirado um bilhete da sorte. Wang Huan perguntou sobre o que ela estava falando. Yan, mostrando o mapa,
disse que são artefatos que permitem aos jogadores passarem por masmorras aleatórias, sendo a forma mais fácil de obter recompensas em níveis baixos. Afinal, entrar em uma masmorra perigosa é realmente arriscado. Se Yan não tivesse medo de invasão de espaço pessoal, ela dificilmente os usaria. Wang Kan, olhando para os cartões das garotas, pensou que era verdade e uma coisa útil. Quanto menor o nível, maior a chance de consegui-los. Em palavras simples, esses são artefatos criados para ajudar iniciantes a aumentar seu nível mais rapidamente. Yan disse que pode usá-los 3 vezes. O único problema é que você pode entrar em masmorras de qualquer nível de dificuldade. Da última vez, foi uma missão muito fácil. Ela encontrou companheiros gentis que a ajudaram a completar a missão. Desta vez, foi uma masmorra de alta dificuldade. Yan estava nervosa, mas tudo começou bem, e ela teve muita sorte. Uton, um dos bravos, que é um soldado no nível S, disse que foi uma má sorte. Zeoushen estava em sua equipe, e quem poderia imaginar que ele seria eliminado tão rapidamente? Ma Yuan, também uma das bravas, de repente no nível 8, disse que o conhece. Ele é um cara incrível e sempre ajuda a equipe a obter recompensas extras. Tony, também um dos bravos, que é um guardião no nível 7, disse que teve a chance de jogar com Eaocean uma vez. Seu título de pesquisador é realmente merecido. Nesse tipo de jogo, a coisa mais importante é descobrir a identidade do demônio, e Eaocean não tinha igual nisso. Portanto, a irmã Zumo decidiu se livrar dele a todo custo. Wang Kun pensou que era assim que era. O idiota percebeu que a ajuda estava vindo rápido demais, então decidiu bloquear o caminho deles para ganhar algum tempo. Ma Yuan disse que não havia o que fazer, a técnica de autodestruição também era assustadora. Ela mal conseguiu desviar. Tony disse que teve que se esforçar para salvá-la. Uton disse que, felizmente, tudo correu bem. Wang Kun percebeu que, neste jogo, as qualidades pessoais e as habilidades individuais de cada jogador são extremamente importantes. Nesse caso, esses dois realmente se esforçaram, e para que o sacrifício deles não fosse em vão, Wang Kun precisava agir. O efeito da lua de sangue, nesse caso, está inativo para Wang Huan, o fortalecimento de todas as habilidades em 150%. Mesmo com esse impulso, será difícil se livrar de alguém. A única saída é explorar as torres, maximizar suas habilidades e deixar que os outros se atrapalhem entre si. Então, Wang Van decidiu fazer perguntas aos bravos, talvez eles pudessem ser úteis. Yan disse que eles estão aqui há pouco tempo, então não sabem o que fazer. Ma Yuan disse que até esqueceu que havia 2 novatos com eles. Utan disse para apenas explorar a área e esperar pelo encontro, essa é a única tarefa deles. Wang Kan disse ok. Assim que os viu lutando, imediatamente pensou que a falta de poder de combate deles limitaria o potencial geral da equipe. No entanto, felizmente, tudo terminou a favor deles. Tony disse que, de fato, desta vez havia 2 novatos que não poderiam competir na batalha. Wang Huan disse, em outras palavras, esses 2 eram oponentes bastante fortes e só poderiam se sacrificar. Eles tinham algum trunfo na manga. Os 3 demônios restantes devem ser igualmente capazes, fortes o suficiente para eliminar todos os bravos. Ma Yuan disse que faz sentido e apontou o dedo para Utan, dizendo que era ele, porque com o fortalecimento da lua de sangue, suas habilidades seriam realmente incríveis. Uton disse que Tony nem tentou atacar, isso é realmente suspeito. Lang Kun pensou que era ótimo porque o pior cenário seria se decidissem trabalhar juntos, então a dúvida já estava instalada no coração de cada um deles, o que aumenta significativamente suas chances de sucesso. Mas, então, algum cara jogou Wang Kun de lado. Yan perguntou quem fez isso. Uton disse que poderia supor que era o último demônio. Tony disse que era 3 contra 1, o jogo acabou. Este cara era Lalo, ele é um golem de nível 9. Ele disse que, se fosse um demônio, eles já teriam lidado com eles há muito tempo. Um bando de escória indo atrás de um novato. O último demônio é esse garoto de nível 1, é óbvio que ele não pode lutar sozinho. A única saída é encher a cabeça dos outros. Enquanto isso, Yan se aproximou de Wang Van e perguntou se ele estava bem. Ela tinha um kit de primeiros socorros. Wang Kun agradeceu a Yan e disse que também tinha um e devolveria o kit de primeiros socorros para a garota mais tarde. No entanto, Wang Van não teve tempo de terminar, pois Lao o pegou e disse para ele ficar quieto, pois não deram a palavra a ele. Wang Van agradeceu a ela e pensou que se isso continuasse, ele não seria capaz de continuar agindo conforme o plano original.
Um único ataque dele tirou mais da metade do HP, mas desta vez ele estava definitivamente se segurando. Hutton disse que todos eles foram iniciantes uma vez, precisam se comportar assim. Oni disse que era apenas um jogo, e quem sabe, talvez eles joguem juntos novamente no futuro. Wang Kun pensou que Lao não estava certo. Se ele o matasse, ele ainda poderia ser um dos bravos. Então, era melhor atacar com o resto. Pode parecer que a equipe brava tem uma vantagem, mas no jogo isso não importa. Julgando pelo temperamento dele, ele prefere agir sozinho, mas ele precisa se conformar com o estado atual das coisas. Ele não é como os jogadores que já se conformaram com o sistema do jogo e os princípios pelos quais tudo funciona aqui. Lao é diferente daqueles que realmente consideram esse jogo apenas um jogo. Ele realmente quer vencer e ser um vencedor, não importa o que. Wang Van disse que não havia sentido em ficar por aqui. Não houve menção disso no início. Seria muito mais fácil matá-los um de cada vez, e o jogador da equipe demoníaca definitivamente esconderá as pistas que encontrou. Wang Kun disse que não importava, eles precisavam se dividir em dois, mas Liu o interrompeu, dizendo que todos ficariam de olho no parceiro. Quando a lua de sangue começasse, eles precisavam ficar juntos para garantir que o parceiro, assim como ele, não pudesse se mover na escuridão, revelando-se ao começar a agir, ou eles seriam capazes de encontrar pistas e eliminá-lo com segurança. E, como esse novato disse, essa é a ação mais apropriada. Ma Yuan se aproximou de Yan e perguntou se ela queria abraçar seus parceiros agora. Yan perguntou se era necessário. Tony disse a Hutton que cuidaria do segundo novato, mas Wang Van disse que queria ir com ele. Wang Huan não pode lutar de jeito nenhum, e ele é o mais forte aqui. Wang Van vai colocar sua vida em jogo neste jogo para descobrirem em qual equipe ele está jogando. Caso contrário, ele pode decidir mirar em um dos mais fortes assim que a lua de sangue tocar o chão. Wang Yao disse que era muito interessante. Assim, as garotas exploraram o quarto andar. Wang Van seguiu o segundo e terceiro andares com Liu, e Hutton e Tony seguiram o primeiro andar no saguão. No quarto andar, Ma Yuan disse que era mesmo o cara que se incendiou. Que pena. Certamente haveria muitas pistas a serem encontradas em um lugar assim. Yan disse que disseram a eles que poderiam encontrar pistas sobre a identidade dos demônios. Ma Yuan perguntou a Yan se ela era mais velha do que ela, certo? Uma garota pode chamá-la de Oma. Ma Yuan compreende que Yan pode ser incomum por enquanto, mas muito em breve ela perceberá como esse jogo é legal. Já que estão aqui de qualquer maneira, quanto às pistas, de acordo com a experiência dela, poderia ser isso ou aquilo que começa a reagir quando um demônio está por perto. Yan perguntou se havia algo específico para procurar, como artefatos. Então, alguém apareceu atrás de Yan, mas Ma Yuan rapidamente o eliminou, dizendo que esta masmorra parecia incomum desde o início. Parece que essas coisas foram preparadas aqui como armadilhas, mas o nível de dificuldade da masmorra não é muito alto, então não deveria haver muitas delas. Pelo menos não causarão muitos danos. No segundo andar, Ellie disse que era estranho porque, no início, havia aqueles ratos loucos na sala de jantar, depois o baú saltitante e agora a armadura animada. Quantas armadilhas há? Wang Huan disse para ir em frente, irmão Ellie é o melhor. Liao perguntou a Wang Huan onde estavam seus miolos, por que ele estava parado tão longe. Wang Van pensou que o mais importante para ele agora era protegê-lo. Se ele morresse acidentalmente no processo de seguir e descobrissem que Wang Huan era um iniciante, todas as suspeitas seriam direcionadas a ele. Ele entende isso perfeitamente. Leno perguntou a Wang Huan se ele não estava planejando cair de propósito em uma das armadilhas. Wang Huan disse que como ele poderia pensar assim. Mesmo que quisesse, não poderia saber onde as armadilhas estavam colocadas. É apenas uma coincidência. Leno disse que os novatos só têm habilidades inúteis de classe F, então o demônio é realmente um daqueles três. Wang Van pensou que era ótimo que ele pudesse usar essa coisa para sempre, ativando todos os mecanismos que caíam dentro de sua área de alcance. Wang Van nem precisa lutar, ele pode apenas esconder. Essa torre deve estar cheia de artefatos que o ajudarão a ficar mais forte, mas espere um minuto, a torre é um lugar de demônios. Wang Huan lembra que a descrição afirmava que os bravos perderiam este grupo de pessoas que vieram aqui para lutar contra o demônio. Justiça para condenar os demônios em si. Tempo de jogo, 49. Tempo para a lua de sangue, 11 minutos.
A reunião de justiça será em breve. Número de jogadores 6. Na lavanderia, Wang Huan disse que levaria um tempo considerável para procurar todo o segundo andar. Levou cerca de 1 hora. Mexendo na lavanderia, Wang Van finalmente encontrou algo útil, um pergaminho. O artefato da trama é um contrato diabólico. Aquele que o encontrou deve obedecer a seu desejo e pagar pela ganância. Wang Huan se perguntou pelo que ele teria que pagar. Seria um pacto com o diabo. Mas Liu o interrompeu, dizendo a Wang Huan para lhe dar esse objeto. Wang Kan já havia dado as 3 barbatanas anteriores a Leno, o que era pelo menos feio de sua parte. Leno disse a ele para não fazê-lo repetir 2 vezes, senão ele simplesmente quebraria as pernas de Wang Huan e o arrastaria. Wang Van entregou o pergaminho, e Liu disse que, se Wang Van realmente é quem ele afirma ser, então não tem com o que se preocupar. Leno o protegerá e liderará suas equipes para a vitória. Agora, eles devem seguir em frente, pois ainda há pouco tempo para explorar o terceiro andar, e Wang Kan deve lembrar-se de permanecer no campo de visão de Leno. Wang Huan pensou que não era uma tarefa fácil, mas pelo menos conseguiu desviar as suspeitas de si mesmo e parou de se preocupar com o que poderia receber pelas costas de Liu. Sob a supervisão próxima de Leno, Wang Huan não tem espaço para manobras. A moeda da sorte está totalmente carregada, então o herói não pode continuar a usá-la. Haverá algo errado se ele notar imediatamente. No terceiro andar, Wang Huan disse que os dois tiveram uma boa farra aqui no início do jogo. Havia um buraco na parede. Leno disse que precisava dar uma olhada ao redor. Quando Wang Huan entrou na câmara de tortura, pensou que Zumaya estava aqui e que o homem que ela havia matado deveria ter aparecido de uma das salas vizinhas. Assim que se encontraram, uma briga começou imediatamente. Vendo o quanto de lixo havia aqui, Leno disse que como alguém poderia encontrar alguma coisa neste monte de entulho, não tem muito tempo, então precisam verificar a próxima sala e encontrar um lugar para esperar pela lua de sangue. No quarto de hóspedes, ao entrar, Wang Van disse que era um quarto de hóspedes, mas não tão luxuoso quanto no segundo andar. Mas espere, há uma sala ao lado da câmara de tortura, mas é inferior em tamanho, então deve haver um nicho em algum lugar aqui. Depois de encontrar a entrada para a sala secreta de Leno, Wang Huan foi avisado para calar a boca, porque ele não precisa das dicas de Wang Huan. Wang Quan deve segui-lo e não tentar fazer nada. Ao entrar nesta sala, Wang Van percebeu que era um altar sacrificial. Estava muito escuro aqui, mas espere um minuto, esta sala está sob o efeito da lua de sangue. Wang Van só é visto aqui porque joga na equipe demoníaca. Na verdade, Leno não vê nada, mas ele vai fingir para pegar Wang Huan de surpresa e pegá-lo se Wang Van não perceber a tempo. Ele teria matado ele imediatamente. Wang Kan não pode relaxar por um minuto, mas ele teve uma ideia. Ele gritou para Liu para ajudá-lo porque estava sendo atacado por algo. Há algo aqui, e Wang Van pensou que Leno era o culpado por dar liberdade total de movimento ao herói. Ele continuou gritando para Liu salvá-lo, pois ele estava prestes a morrer. Agora ele não consegue ver nada. Enquanto isso, Wang Van recebeu um novo artefato, o Código dos Demônios. Yao lidou rapidamente com todos os animais que Wang Van havia criado. Wang Van agradeceu a ele. Yao estava muito irritado e disse ao herói que se ele continuasse brincando e fizesse ele desperdiçar suas habilidades, ele o esbofetearia. Lang Huan se desculpou, dizendo que estava muito escuro e entrou em pânico, pois era novo no jogo. Wang Huan viu Uton e Tony lá embaixo e sugeriu cumprimentá-los, mas Yao disse que não, pois a lua de sangue estava prestes a começar. Eles precisavam encontrar um lugar para esperar. A sala de segurança tinha 1 minuto antes do início da lua de sangue, e Leno sugeriu que era um ótimo lugar para ficar. Wang Van concordou e disse que os outros devem estar se escondendo em algum lugar lá. Leno explicou como saber se os outros ainda estavam sãos e sugeriu que ninguém correria diante de um demônio, especialmente durante o efeito da lua de sangue. Wang Van percebeu que suas informações sobre a localização dos outros jogadores eram apenas aproximadas e que dependeria de sua sorte. Liu perguntou por que ele estava lá, se estava esperando seu demônio para atacá-lo. Wang Van disse que estava esperando Leno para garantir que a sala estivesse completamente segura, acontecesse o que acontecesse.
Esta, como a anterior, estaria cheia de círculos demoníacos. Ly Yao percebeu tudo e tentou esbofetar Wang Huan, questionando se ele entendia que era um círculo demoníaco. Wang Huan disse que, claro, era apenas um palpite. Ly Yao continuou atacando-o, dizendo que as habilidades de grau F eram infantis e inúteis contra ele. Wang Van não resistiu, percebendo que Ly Yao era um verdadeiro jogador controlado por demônios. Wang Van contou a Liu quem ele estava seguindo, largou-se e começou a cair. Durante o voo, ele pensou sobre a formação dos grupos e como Lênio decidiu imediatamente ir para o andar superior. No entanto, Lênio não se importaria, pois eram mais vulneráveis no segundo e terceiro andares. Wang Van admitiu que Lênio também era poderoso a longa distância. A lua de sangue chegou, os bravos foram envolvidos pela escuridão, concedendo força aos demônios. Wang Van disse que tudo estava finalmente pronto e usou a moeda da sorte. Quando Wang Yikan tentou entrar através dos paralelepípedos, sua lâmina foi danificada. Lênio ficou muito irritado e perguntou por que não houve notificação do sistema sobre a morte de Wang Huan. Ele esperaria o fim da lua de sangue e o mataria primeiro. No primeiro andar, na sala de estar, Wang Huan disse que havia sobrevivido. Felizmente, ele tinha muitos artefatos e antecedentes que poderiam ser úteis em situações como essa. O número restante de artefatos de grau F era 72. Inicialmente, Wang Huan pensou em usar a moeda da sorte na reunião da justiça para mudar o resultado da votação, mas parece que essa moeda pode ser mais útil do que ele imaginava. Ele realmente espera que sua sorte possa desempenhar um papel crucial e fazer os eventos se moverem na direção que ele precisa. No primeiro andar, Tony tentava se livrar das pedras sobre ele e disse que o último demônio era definitivamente Lau. O Tom disse que deveriam recuar, pois no escuro não seriam capazes de lutar contra o demônio. Na sala de armazenamento do primeiro andar, Wang Van disse que, para evitar ser acidentalmente ferido nessa bagunça, precisava se retirar temporariamente. O sistema disse que ele completou a missão de exploração do território do calabouço e recebeu um crédito de 20%. Wang Huan decidiu aproveitar esse tempo para obter as recompensas da história. O tempo restante da lua de sangue era de 4 minutos e 37 segundos. No pátio subterrâneo, Wang Yikan vestiu sua armadura e caminhou pelo caminho, sendo atacado por um monstro. Mas Wang Van lidou facilmente com ele. Depois de tirar o capacete, ele disse que todos os monstros nesta missão estão doentes, até mesmo aqueles monstros de esqueleto de argila. A missão acabou e o buff também desapareceu. Wang Huan já havia matado todos os monstros. Ele espera que todos na Terra estejam lutando juntos agora, e ninguém se lembre do viajante infeliz que está investigando a trama do jogo. Mesmo que o sucesso irrite os outros participantes, Wang Huan ainda terá uma tarefa que não poderá resolver por falta de força, de acordo com as regras desta missão. É necessário avaliar todos os bravos, e se Wang Van quiser vencer, pelo menos deve eliminar uma pessoa, desafiando-a para um duelo com a ajuda do buff da lua de sangue, daquelas armaduras volumosas e dos itens de grau F. Wang Huan pode lutar contra diferentes monstros, mas se tiver sorte do mesmo jeito contra outros jogadores, ele morrerá. Esses assassinos brutais certamente o levarão à sepultura. Portanto, a única maneira de vencer é obter o máximo de bônus de fortalecimento possível nesta missão. O sistema anunciou que a sala do sacrifício foi descoberta, com mais 20% na exploração do mapa. Wang Van disse que essa coisa deveria estar aqui em algum lugar, então ele restaurará o contrato. Se esse item for ativado, todos os demônios imediatamente cederão. É bom que o herói esteja escondido nesta sala escura. Se algum destemido o pegar, acabou. Ativando o livro do herói, um grande demônio e vários pequenos se curvaram diante dele, dizendo que fariam de tudo para matar o resto dos companheiros, mostrando sua devoção ao reino dos mortos. O demônio principal disse que a principal tarefa deles era ungir o sino dourado da justiça com o sangue profanado. Depois de completar a missão, ele os recompensaria com a capacidade de convocar a lua de sangue uma vez, dando-lhes força extra. Wang Van disse que essas eram missões adicionais. Se pudesse convocar a lua de sangue, seria ótimo. A missão adicional era o sangue profanado, e a tarefa do colono era ungir o sino dourado com o sangue excluído do lago de sangue subterrâneo.
A área de cobertura de sangue deve ser pelo menos 50%. A recompensa é uma convocação única para a lua de sangue. Enquanto usam esse poder, os atributos das recompensas dos jogadores demoníacos são duplicados. Mesmo assim, o herói decidiu abandonar essa missão. O demônio enfurecido disse que estava pronto para aceitar sua morte. Essa era a punição pela traição. Vangvan disse que toda a torre era território deles. Parecia que o mal estava pronto há muito tempo. Seria mais fácil para eles destruírem aquele sino dourado. E ele pensou que a missão deste jogo poderia ir mais fundo. Vangvan disse ao demônio que se eles quisessem começar uma guerra entre demônios e humanos, era muito estranho dar a ele demônios que eram úteis até certo ponto. Todos os demônios dentro da torre estarão constantemente participando do assalto. Além disso, ele não assina nenhum contrato com ele, então ele quer colocar toda a culpa no herói. Aparentemente, este relógio pertence a alguém que o próprio demônio não ousaria enfrentar, e ele pode presumir que é seu supervisor. O demônio disse que o homem é muito esperto, mas o que aconteceu com o fato de que ele adivinhou? Lang Huan disse que, aparentemente, seus subordinados vivem principalmente aqui, fazem acordos com pessoas de várias maneiras para obterem suas almas. A descoberta do sino dourado tem atrapalhado suas atividades, por isso eles querem se livrar dele. O demônio disse que era verdade que aqueles que não cumprem os termos do contrato são mortos, junto com seus parentes, com a ajuda de um sino. Então, Wang Huan disse que, na verdade, o demônio não precisa usar métodos tão antiquados para obter almas. Ele só precisa encontrar seu próprio caminho único, fortalecer os canais de acumulação de energia, e o valor real mudará. Então, usando suas próprias alavancas, o demônio poderá encontrar a área em que será forte. Ele precisa abrir um campo de atividade desconhecido para todos. Em resumo, Wang Huan sabe como ajudar o demônio a coletar mais almas. Ele se apresentou ao demônio e disse que se tornaria seu melhor subordinado. O demônio só precisa estabelecer um objetivo para ele, ele o conduzirá ao sucesso, e o demônio só terá que fazer um pequeno investimento. O demônio disse que era interessante, se funcionar bem, mas Vangvan o interrompeu, dizendo que dificilmente poderia discutir a recompensa até mostrar o resultado. Ele só pede isso para melhor servir ao demônio, e Vangvan pede para ser apresentado ao dono do sino dourado, pensando em fazer um acordo. O herói precisa encontrar o mais forte deles. O sistema disse que a carga do sino dourado da justiça está completa, e com o início da lua de sangue, a casa de guarda começa. Len Yao, que estava chamando Wang Huan de nomes, disse que decidiu zombar dele. Agora vai contar a Wang Huan quem está no comando aqui, e ao mesmo tempo, o cara que estava se escondendo nos bastidores. Mas quando Liu saiu da sala, foi baleado, era Utan. Ele disse que atirar em um alvo provocou uma habilidade de defesa única. A trajetória da bala foi distorcida, atingindo o braço do alvo. Leno disse a ele que seu peão se deixou descobrir e decidiu se revelar. Agora ele vai morrer. Uma briga começou entre eles no salão principal do quarto andar. Liu disse a Uton para não se esconder e deixá-los terminar essa batalha. Mas Malun tentou atacá-lo, e a linha conseguiu desviar. Ninguém disse que ele revelou sua identidade durante a lua de sangue. Não faz sentido fingir mais. LL caiu em uma armadilha, ativou a habilidade Caminho do Arrependimento e ficou preso ao chão. Ele perguntou o que era isso, a magia é L, mas então Malun o atingiu, dizendo que ele a cortou e era o pagamento por aquele ataque inesperado. Lenel perguntou por que eles estavam carregando o Ed, ele a atacou inesperadamente. Não admira que Vangvan estivesse sempre interessado na posição dos outros. Além disso, o início da lua de sangue apareceu no último momento, foi aquele cara novo que mexeu com a cabeça dele, fazendo-o atacá-los no escuro. E esse maluco se atreveu a enganá-lo. Uton disse que em uma situação onde nada era visível, Lingo decidiu atacá-los, seguindo apenas um plano teórico de ataque. Lily não teve muita sorte ao tropeçar em seu esconderijo. Tony disse que Ellie também estava mirando muito bem. Se não fosse por sua magia de autodefesa, Tony teria ido embora. E isso é o que Lin chama de sorte. Malun disse que, embora Liu não tivesse um bom momento para pegá-lo, ele mesmo disse que seu alvo era aquele cara novo. Esse novo cara está desaparecido. Se não houver evidências de que ele morreu, o caso está encerrado. Portanto, Liu não teve tempo de persegui-los. Esse novo cara fez um bom trabalho, e a preguiça não aguentou, dizendo a todos que, se eles o suspeitassem, o sino dourado já estava carregado de qualquer maneira.
Então, use essas moedas de pedra no topo da torre, e eles podem fazer tudo de uma vez. Tony perguntou por que a preguiça os queria matar tanto, então por que não tocar o sino? Mas parece que ele realmente quer. Enquanto isso, Yan estava correndo em direção a eles. Ela se lembrou de que Mao Yan disse para usar a bola dourada para atingir o arco dourado, e eles detê-lo. Yan finalmente se levantou e disse que agora só podia tocar o sino. Mas então ela viu Mao Yan e perguntou por que Yan sofreu tanto subindo as escadas. Mas, naquele momento, uma enorme mão de pedra esmagou Mao Yuan. O sistema notificou que o jogador Rutg escolheu o título de bravura, e então o jogador Tony saiu, e então Mao Yuan, Ly Yao apareceu e perguntou por que todos eles eram demônios. No entanto, ele viu Yan, que começou a se curvar para ele de medo, e disse que estava desistindo, ele podia fazer o que quisesse. Mas Liu disse que não precisava disso. Hui disse que assim foi como ele subestimou Wang Huan. Wang Huan disse que 3 contra 1, e a linha era a vencedora. Parecia que 3 não eram bons em nada. Len Yao disse a ele que era um verdadeiro especialista, e que Wang Van não o comparasse com aqueles vermes que não conseguem mais usar racionalmente os artefatos fornecidos. Wang Van perguntou o que ele estava falando. Len Yao explicou que os jogadores podem obter diferentes itens, como ferramentas ou equipamentos, mas também podem receber artefatos especializados que os transformarão em especialistas em campos específicos, destacando-os da multidão. Ele mostrou a Wang Huan o artefato de Grau, as escamas do dragão de Ardósia, e acrescentou que eles só podem ser obtidos nos calabouços. Se Wang Huan não quiser se tornar o mesmo lixo que eles, então Liu recomenda que ele comece a coletá-los agora. Wang Kun agradeceu pela informação, mas perguntou por que ele estava contando tudo isso a ele. Ly Yao respondeu que Wang Kun estava apenas no nível 1, e ele não poderia ter fundos suficientes para pagar a penalidade por perder, portanto, o próximo jogo já seria um jogo de sobrevivência para ele. De qualquer forma, parece que o herói não se importa muito com isso. Len Yao estará ansioso pelo próximo jogo deles para finalmente esmagá-lo, ao qual Wang Huan disse para ele não falar como se já tivesse vencido. Len Yao estava prestes a atacar Wang Huan, dizendo que assim que lidasse com ele, o jogo acabaria. Não importa se ele tem apenas 3% de HP, mesmo assim, Wang Van não é seu oponente. Mas Wang Van não ouviu, tocou o sino e disse que se tocasse o sino da justiça, ele o dominaria. E Len Yao mataria imediatamente Yan para se proteger. Liu disse que era verdade. Wang Van disse que não parecia a ele que, se estava se esforçando tanto para levar o jogo a um final semelhante, ele simplesmente desistiria agora. Wang Van tocou o sino e usou uma poção de alegria, atacou Len Yao após convocar a lua de sangue. Wang Huan pensou que, é claro, Len Yao ainda tinha alguns truques para usar, como uma técnica imprudente capturando uma enorme área. Wang Kun fingiu ser imprudente e ativou o efeito da lua de sangue no último momento, confundindo assim Len Yao. Deve ter sido sua última chance, se não, conhecendo-o, Len Yao continuaria a atacar de uma posição distante. Isso não é nada comparado ao fato de que, teoricamente, Liu pode espalhar pedras ao redor do perímetro para determinar a localização de Wang Huan pelo som. Wang Huan disse que não importava porque, pelos próximos 10 minutos, ele seria forte o suficiente para derrotar Len Yao. Mas então algo estranho aconteceu, ele foi atacado. Não podia ser Lao, mas quando ele chegou lá, o valor de HP permaneceu o mesmo, mas a dor e o sangue em seu corpo realmente indicavam que alguém o havia machucado. Na biblioteca, a cabeça de Wang Kun estava descansando no ombro da garota. A garota disse a si mesma que precisava se concentrar, já que decidiu não dormir, precisava resolver as coisas o mais rápido possível. Hoje bem, é simplesmente impossível. Já se passou mais de 1 hora, então, alguém se aproximou da garota e perguntou o que mais ela tinha coragem de vir aqui e que parece que ela estava se divertindo muito com seu encontro. Quem ela era? Para o que ela respondeu que Zuni a última vez a garota a denunciou e ela foi punida. Quem precisava desses fones de ouvido quebrados? O canalha imediatamente correu para reclamar. Eles até queriam chamar a polícia. A garota pediu desculpas dizendo que não sabia que essa situação causaria inconvenientes a Zuan. O cara, dirigindo-se à namorada, pediu a ela que se acalmasse, afinal, ele estava aqui para ajudá-la. Zun agradeceu e disse que ela tinha o melhor.
A garota estava muito assustada e perguntou o que ele ia fazer. O cara disse a ela para não se preocupar porque ele não bate em mulheres. Então deixe o namorado dela responder por seu pecado e acertou Vangvan na cabeça com uma cadeira. A garota correu até Vangvan e perguntou se ele estava bem. Zoon ficou muito feliz e disse que o namorado dela era o mais forte e pediu a ela para bater mais nele, mas o cara voltando a si disse que o que era a questão. Eles vieram aqui para falar sobre por que ele o acertou em primeiro lugar. Assustado, o cara se aproximou de Vangvan e perguntou como ele estava, porque ele não estava se mexendo e pediu para chamar urgentemente uma ambulância. O cara assistindo pelas câmeras disse que estava confirmando, o alvo está em estado de sono. Eles atribuirão o progresso previamente notado à interferência na comunicação. O homem à esquerda vai se preparar porque ele começou. Enquanto isso no jogo, Vangvan não entendia o que estava acontecendo. Ele tentou sair do jogo, mas um aviso apareceu dizendo que sair do jogo seria considerado uma falha na missão nesta masmorra. Wang Huan pensou que era um momento para se preocupar com alguma perda, é claro, mas não, ele precisa se acalmar. Wang Kan está atualmente na biblioteca da escola. Ele não pode estar em perigo sério. Provavelmente ele apenas caiu e se machucou ou algo assim. Todas as pessoas são a maior ameaça, mas Wang Huan não acha que elas vão aparecer do nada na biblioteca da escola. O corpo real parece não estar se machucando mais, então se Vangvan sair do jogo agora e tudo o que aconteceu se revelar apenas um acidente, será bastante triste. Ainda é sobre aquelas pessoas. De qualquer forma, se os heróis não receberem recompensas de alta classificação por completar esta missão, ele não terá chance de lutar contra eles, os pontos entrarão em negativo e todos os seus esforços serão em vão. Isso tornará a situação ainda mais perigosa. É por isso que tudo é tão óbvio. É necessário resolver o mais rápido possível a qualquer custo e completar a missão desta masmorra, e Wang Huan decidiu convocar o Senhor do Inferno. Liu pensou que havia passado tanto tempo e Wang Huan ainda estava hesitando, não atacando. O que ele estava fazendo lá de qualquer maneira? Ele nem se mexe. Liu não sente hesitação, nenhum som externo ou mudança. Leno pergunta a Vangvan se ele quer jogar um jogo de resistência. Ele realmente acha que não tem força moral suficiente. Vangvan subestima. Bem, vamos ver quem é quem. Enquanto isso, o chefe do inferno apareceu e mandou que eles executassem o contrato. Wang derrotou Leno e ele disse que inicialmente pensou em usar essa técnica apenas como último recurso. No entanto, Vangvan precisava lidar com Liu o mais rápido possível. Não havia nada a ser feito. Então Yan correu até ele e disse que Vangvan estava ótimo. Eles venceram. Vangvan disse que sim, ele havia vencido. O sistema disse que o jogador L, que foi eliminado do jogo, jogou pela equipe corajosa. O número restante de jogadores é 2 e o tempo de votação acabou. Vangvan usou uma ação coercitiva em Yan e disse a ela que se encontrariam na próxima vez, e ele pensou consigo mesmo que ela não entendia nada. A garota não conseguia se mexer e não conseguia dizer nada, então Wang Huan inteligentemente colocou dinamite no pescoço de Yan, afastando-se de Yan para uma distância segura. Wang Huan disse que, ok, ele precisava resolver isso. Wang Huan tinha que voltar ao seu espaço pessoal o mais rápido possível e se preparar para voltar ao mundo real, onde um perigo real poderia o aguardar. Mas então Yan finalmente percebeu que Vangvan era um demônio e ele era um mentiroso. Vangvan calmamente disse a ela que afinal só tinha o nível 1, então ele não podia pagar uma penalidade de 50 pontos, então não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Yan disse a ela que ela também não tinha 50 pontos, era realmente possível salvá-los. Vangvan disse a Yan de maneira rude e agressiva que ela estava se comportando como uma garota doce e era uma verdadeira ponte que queria se tornar mais forte e esmagar todos em seu caminho, secretamente melhorando suas habilidades, e ele vai passar por cima de suas cabeças pelo bem de seu objetivo. Ela já explorou 3 masmorras antes, mas ainda não compreende totalmente as regras de vida e morte. Ewan comentou que foi um pouco rude, e Vangvan riu, questionando quem era Yan tentando enganar. Entretanto, Yan percebeu algo e disse para aguardar um momento, pois as regras de vida e morte indicam que um jogador realmente morre se não tiver pontos suficientes. Yan concluiu que estava prestes a morrer.
Wang Huan perguntou a Yan qual era a porcentagem de exploração do mapa da masmorra, e Yan hesitou antes de responder 15%. Wang Van, segurando a cabeça, expressou que Yan parecia não ter utilidade alguma e que estavam apenas perdendo tempo. Wang Van, segurando a mão de Yan, disse que não tinham muito tempo e precisavam explorar o mapa em modo acelerado a 100%. Se Yan conseguisse, receberia 50 pontos suficientes para cobrir sua penalidade por perder. Mas ela teria que depender de si mesma para o próximo jogo. Agradeceu e reconheceu que Wang Van era uma boa pessoa afinal, mas sugeriu que não descessem as escadas, começando de baixo. Wang Kan reiterou que o tempo era escasso. Enquanto isso, no mundo real, todos ao redor da biblioteca estavam alarmados. Alguém informou que a ambulância havia chegado, indicando que algo sério ocorreu na biblioteca. Surgiram rumores de uma briga, aparentemente relacionada a disputas por uma garota. Alguém questionou a seriedade da situação, afirmando que não era como se estivessem compartilhando a garota. Wang Van foi levado para o hospital, e o agressor pediu a ele para se segurar. A garota, preocupada com Wang Van, comentou que chegou muito rápido, mas acreditava que ele ficaria bem. Zun olhou para o telefone e afirmou ter chamado a ambulância apenas alguns segundos atrás. A garota correu em direção aos médicos, perguntando se poderia acompanhá-los, mas o médico a repreendeu severamente, instruindo-a a sentar-se.